Glória a Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estarmos aqui mais uma noite de domingo para louvar ao Senhor. Estive aqui no ano passado e estou notando que tem muita gente aqui que não estava aqui no ano passado quando eu estive aqui. Meu nome é Joanito, eu tenho o nome de mexicano, né? Juanito. Falando assim fica fácil, para que os irmãos possam gravar o meu nome. Tenho muitos e bons amigos aqui nesta casa, para a glória de Deus, de longa data. Não dá nem para citar o nome de todos, mas feliz em revê-los. Sou irmão do pastor Gilson, para aqueles que ainda não me conhecem. Nós somos muitos irmãos. Tem também o Nilson, que está sempre lá atrás, Nilson, o Daniel, o Joel, evangelista que está lá em Náshua, e as nossas irmãs. Somos muitos, graças a Deus. Queridos, é uma honra estar aqui mais uma vez. Participei ontem de uma maravilhosa reunião de obreiros. Inclusive eu vim aos Estados Unidos desta vez, exatamente com o propósito de participar dessa reunião, que foi um verdadeiro culto ao Senhor, reunião maravilhosa. Os obreiros que aqui estiveram há de concordar comigo. E eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus Colheita, em Governador Valadares. Pastor Marcos esteve lá pregando, com a satisfação. E ontem e hoje quem estava lá pregando, que já terminou o culto lá, é o pastor Linderson, na festividade. Ele foi para lá e eu vim para cá, nós desencontramos. Mas louvado seja Deus. E quero agradecer, porque eu não viria nesta reunião, mas um amigo de longa data, um obreiro desta casa, me presenteou no meu aniversário, Eu fiz aniversário no último dia 20. Com a passagem aérea eu pude estar aqui. Sou grato a Deus pela vida dele e pela vida de todos vocês, amém? E como eu disse para os irmãos, estou servindo ao Senhor na Assembleia Colheita de Governador Valadares, mas Deus tem me dado o privilégio, eu conheço as outras colheitas. A única que eu ainda não conheço é a de Moçambique, mas estamos nos preparando para estar também em Moçambique. Conheço bem a Guiné-Bissau, conheço Marajá do Sena no Maranhão, conheço aqui e estamos servindo a Deus lá em Valadares. Amém? Feita a apresentação, vamos à palavra de Deus. Amém? Apocalipse capítulo 2. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 até 11. Uma palavra de Jesus para a igreja de Esmirna. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo a partir do 8, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, clamando a Ele graça, unção, sabedoria, e que Ele possa falar conosco nesta noite. Santo Deus, te dou graça, Senhor, em nome de Jesus.
Pai querido, nós somos tão pequenos, tão ingratos. Ó Deus, entendemos tão pouca coisa, ó Pai, e às vezes achamos que entendemos tudo. Então tem misericórdia de nós, na nossa ignorância. Ó Deus, e fortaleça-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Ó Deus, para que ninguém venha sucumbir, para que ninguém venha voltar a Deus atrás, para que possamos, ó Pai, manter firme a nossa fé no Senhor, sem recuar, ó Deus, para que nós possamos alcançar naquele grande dia a coroa da justiça que está preparada para nós. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Louvado seja Deus. Amados, nesta breve apresentação, falei para os irmãos que Deus tem me dado o privilégio de conhecer as nossas igrejas espalhadas em vários lugares do mundo. E uma coisa comum em todos esses lugares e nos outros que eu ainda não conheci, é que todas as pessoas têm problemas, têm dificuldades, têm tribulações. Nós estamos aqui e é maravilhoso ver os irmãos sempre agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor lhes deu, né, de estar podendo muitos de nós realizar sonhos, de resolver situação financeira e por aí vai. Só que isso não nos isenta de passar por dificuldades. O próprio Senhor Jesus, Ele nos advertiu dizendo que no mundo tereis aflições, mas Ele não parou nesta palavra e disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então Jesus, Ele sempre nos deixa com a palavra de esperança. Jesus não é pessimista. Então é só você observar como Jesus termina as suas exortações, sempre nos deixando uma porta aberta, sempre nos deixando uma palavra de esperança. Então, amados irmãos, como tribulação, como dificuldade é comum a todo ser humano na face da terra, é fácil a gente poder falar deste tema, porque é um tema familiar, é peculiar a todos nós. Aquele negócio da gente pedir para levantar a mão em determinada situação, se nós perguntarmos quem tem algum problema, quem está passando por alguma dificuldade, mais de 90% aqui vai levantar a mão. Então veja que o problema, ele é muito atual e muito presente na vida de todos. Então, falando para pessoas como eu, que tem dificuldade, que tem problemas e que tem tribulação, vamos aprender alguma coisa de que Deus já falou no meu coração, nestas poucas palavras que Jesus dirigiu à igreja de Esmirna. Irmãos, vou falar algo aqui agora que sabemos que todo crente que está aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja, já sabe. As nossas crianças na escola bíblica dominical também já sabem. Que Esmirna era uma planta, que dela era extraído um bom perfume. Só que esse perfume era extraído num processo bem rústico, era por esmagamento. E aí começam as nossas conjecturas, né, o nome da cidade, relacionado a uma planta, que para produzir um bom perfume precisava ser esmagada. E aquele perfume era de agrado das pessoas. Então nós entendemos, amados irmãos, que esta igreja, com esse nome bem sugestivo, nos ensina que muitas das nossas tribulações, se nós permanecermos firmes na nossa fé, se nós permanecermos fiel como foi a igreja de Esmirna, nós vamos produzir um bom perfume para Deus, amém? Porque assim como Esmirna passava por perseguição, passava por dificuldade, Jesus, conhecendo a fidelidade daquele povo, ele não fez exortações como fez para as outras igrejas. Esmirna, ele apenas relatou o momento que a igreja vivia e fez alguns elogios, louvado seja Deus. Tudo isso porque aqueles irmãos fiéis ali daquela igreja estavam
mantendo firme a sua fé, mesmo em meio às dificuldades. E aí cada um de nós já podemos trazer isso para nossas vidas, né, e pegar aqui um ensinamento que mesmo em meio às nossas tribulações, em meio às nossas dificuldades, devemos permanecer fiel e manter firme a nossa caminhada rumo às mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, Jesus se apresenta, né, o comandante aqui da igreja, ele se apresenta como o primeiro e o último. Ou seja, antes de qualquer coisa, Jesus já estava, hoje Jesus está e no futuro Jesus estará. Esse é o nosso Deus, amém? Ele é o primeiro, Ele é agora, Ele será para sempre. Ele é o primeiro e o último, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Jesus assim se apresenta para a igreja de Esmirna. Olha só, o que Jesus espera de nós, o mesmo que Ele encontrou em Esmirna. Ele espera de nós fidelidade, Ele espera de nós resiliência, porque problema é comum a todos nós. Então, o que faz a diferença é como nós reagimos durante esse processo de tribulação nas nossas vidas. Como eu disse, eu estou falando para seres vulneráveis como eu, que certamente estão passando pelas suas dificuldades. Já reparou, amados irmãos, que criança pequenininha começa a mostrar as suas características, já tem os seus probleminhas? É até estranho, né? 3 anos, 4 anos, está com problema com o brinquedo, está com problema com outro coleguinha. Não era para ter. Eles nem sabem ainda os problemas que virão pela frente, mas já tem as encrenquinhas deles. E tem que aprender a resolver desde pequeno, né, irmãos? Porque a coisa tem essa tendência aí de complicar. Então, amados irmãos, olha só. Jesus espera que nós façamos o mesmo que aqueles irmãos de Esmirna estavam fazendo, permanecendo firme e fiel em meio às tribulações. Então, Jesus, ele se apresenta como o primeiro e o último, ou seja, nós podemos fazer qualquer coisa nesta vida, mais cedo ou mais tarde nós teremos que nos encontrar com Jesus. Na Guiné-Bissau tem um ditado, um dito popular, e é uma das melhores coisas para você conhecer uma cultura, é você conhecer os ditos populares. E eles falam o seguinte, que a galinha que está no quintal, ela jamais fugirá da panela. Meio estranho, mas é verdade. Ela pode fazer o que for, ela vai terminar na panela. Irmãos, nós podemos fazer e acontecer, mas um dia teremos que convergir, teremos que chegar diante de Jesus. Sabendo disso, amados irmãos, a melhor coisa que tem é nós nos entrar no eixo, como se diz, né? É nós acertarmos a nossa vida, é nós tomarmos uma decisão firme e nós permanecemos nesta caminhada. Quem não se lembra do jovem Daniel, né? O grande profeta Daniel, mas ele começou como um jovenzinho, levado cativo para a Babilônia, e ali tudo estava favorável, porque ele era jovem, bonito, inteligente, foi escolhido para uma posição interessante, e a Bíblia diz que Daniel tomou uma firme decisão em seu coração. Ele fez um firme propósito. Ele não importava as dificuldades que estavam em volta dele. Ele tomou uma firme decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele tomou uma firme decisão de não se envolver com o pecado. É isso que Deus espera de mim, espera de você, amém? Glória a Jesus. Então Jesus, aquele que venceu a morte, tem uma aguinha aqui? Tem. Glória a Deus.
Olha só, aquele que venceu a morte, ressuscitou, está à direita do Pai. E isso é a certeza da nossa justificação. Amém? Porque ele venceu como homem. Ele não usou, a Bíblia diz que ele, subsistindo em forma de Deus, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, em carne, ele venceu o pecado. E é interessante, amados irmãos, que normalmente, até onde eu conheço, até onde eu tive informação, quase toda contaminação se combate com o mesmo vírus que a gente foi contaminado. Né? Se você foi contaminado com alguma coisa, tem que pegar um vírus atenuado e aquele vírus vai resolver o seu problema. Não entendo muito bem disso, mas, ou seja, o mesmo vírus que está te matando, com ele você vai ser curado. E nós somos contaminados com o pecado. E Deus, para combater o pecado, ele enviou Jesus num corpo semelhante ao nosso. A Bíblia diz um corpo, né, carnal, um corpo de pecado. Só que ele não experimentou o pecado, mas ele recebeu os nossos e com isso ele combateu o pecado na carne. É o mesmo processo, irmãos. Amém? Quem entende melhor, pode até dar uma explicação melhor, mas o princípio deu para os irmãos entenderem. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, ele, subsistindo em forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Então ele se apresenta para a igreja de Esmirna e ele diz assim: conheço a sua tribulação. Ele não fez nenhuma exortação chamando a atenção da igreja como ele fez com as outras. E ele também disse que sabia que ali existia alguns que nem eram judeus, ou seja, não honrava a linhagem, e foi além e disse: eles são na verdade sinagogas de Satanás. Amados irmãos, isso é pesado, e nós temos que tomar para nós esse ensinamento, que ao invés de sermos bênção na casa de Deus, muitos que aqui estão trabalhando contra o reino, por incrível que pareça. Foi cegado em seu entendimento, estão trabalhando contra. Amados irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos observar os princípios bíblicos, vamos obedecer. Conheço a história de um velho missionário, que já bem cansado, decidiu fazer uma viagem com um grupo mais jovem. Eles nem queriam levar o velho, está perigoso até não voltar, morrer. E aí chegaram depois, essas viagens longas, né, como o pastor Gilson faz. Chegou cansado, madrugada, foi cada um dormir. Alguém notou que a luz aonde o velho estava dormindo estava acesa, e foi lá, falou: nossa, o velho morreu, porque nem apagou a luz. Chegou lá, o senhor estava lendo Bíblia, e falou: senhor, o senhor já é bem de idade, cansado, por que o senhor não vai descansar? Por que o senhor está lendo Bíblia uma hora dessa? Irmãos, a resposta do velho foi interessante. Ele diz assim: eu estou procurando o mandamento para eu guardar. Amém? Ao ler a Bíblia, amados irmãos, receba o que a palavra está te falando e guarde. Procure mandamento, não para acusar os outros, mas para guardar no seu coração, para transformar a sua vida. Porque uma vida transformada pela palavra, você terá coisas ricas e abençoadas para poder pronunciar e salvar vidas. Deus nos permitiu este privilégio de usar as nossas faculdades tão simples, que é falar, né, comunicar. Se você comunica coisas santas, o resultado vai ser gerar coisa santa em alguém. Faça isso, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, que nós possamos receber elogios de Deus e não exortação. Olha só, a igreja de Esmirna estava ali passando por tribulação, mas ela foi elogiada porque ela não sucumbiu, ela não caiu, ela não desistiu, mesmo diante daquelas dificuldades. Então, se alguém te caluniar, permaneça firme. Se alguém te deixar de lado, permaneça firme. Se alguém te perseguir, se alguém te injustiçar, nada justifica
a nossa saída da presença de Deus. Amém? Aconteça o que acontecer, permaneça firme, seja resiliente. Então, nada disso é desculpa para a gente poder deixar de seguir a Jesus. Em Tiago 1,12, tem uma coisa interessante, né? Que fala que aquele que persevera na provação, né? Eu vou parafrasear aqui, ele está habilitado para receber a coroa da justiça. Amém? Persevere na dificuldade. Se você desviar na dificuldade, você não fez nada de interessante. Mas se você perseverar na dificuldade, você receberá elogios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Esmirna era uma igreja espiritualmente rica. Sabemos que a perseguição tinha empobrecido aquela igreja. Na questão, tinha minado as finanças da igreja. Mas os irmãos permaneceram com uma fé inabalável, permaneceram com fidelidade. E aí, quando Jesus chega para mandar aquela mensagem para a igreja, ele disse: eu conheço a sua provação. Você pensa que é pobre, mas é rica. Os irmãos lembram da outra exortação para outra igreja. Você pensa que é rica, mas você é pobre, segue nua. Diferente. Então veja que Esmirna conseguiu aqui da parte de Deus um grande elogio, porque Esmirna estava firmada na doutrina da graça. Eu e você precisamos saber quem nós somos no Senhor. Amém? O crente que sabe quem ele é no Senhor, ele é inabalável. Se alguém fofocar da vida dele, fala: estão arrumando problema com Deus. Se alguém desprezar, ele continua ali, amigo, orando da mesma forma. Se ele for injustiçado, ele não retribui na mesma moeda, como se diz. Se ele for agredido, ainda que fisicamente, ele vai perdoar. Esse é o servo do Senhor, que receberá elogios e que receberá no final a coroa que está preparada para quem for perseverante na tribulação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, permaneça firme, não perca a sua identidade no Senhor, porque Deus, Ele se agrada daqueles que perseveram até o fim. Existia esse grupo de blasfemadores dentro da igreja. Jesus os classificou como sinagoga de Satanás. E nada disso abalou a fé daqueles que estavam firmes no Senhor. Amém? Nada deve abalar a sua fé. Você está firmado no Senhor. Louvado seja Deus. O profeta Abacuque disse, né? Ainda que a figueira não floresça. E ele foi citando coisas que estavam acontecendo. E ele termina dizendo: eu louvarei ao Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, o conselho de Jesus para aquela igreja: não temas, confie nas promessas. Louvado seja Deus. Irmãos, a nossa confiança, ela precisa estar firmada no Senhor. Eu ouvi uma coisa interessante. Uma pergunta foi feita: qual é a nossa grande vantagem numa batalha? Qual é a grande vantagem que faz a diferença num exército quando entra em batalha? E ali os interrogados disseram: são as armas. E o interrogador disse: não, não são as armas. Aí alguém disse: é o preparo. Ele disse: não, não é o preparo. E aí foi dada a resposta: então o que é mais importante numa batalha? E ele disse: a confiança. Amém? Quantas vezes nós vemos exército menor, exército menos preparado, com menos tecnologia, com menos armas, vencendo exércitos poderosos porque confiaram. Então confie no Senhor, porque a Bíblia diz que um judeu ia colocar 1000 para correr. É uma proporção de 1000 por 1 quando se tem confiança. Amém? Eu não me canso de lembrar de Davi quando eu estou pregando a palavra de Deus. Olha só, Davi, aquele jovem que Deus viu no coração dele algo tremendo, fidelidade, coragem.
E aí Davi chega diante daquela guerra que já estava se arrastando há muito tempo e encontra com um exército sofrendo uma humilhação que já durava 40 dias, onde um gigante saía e dizia: tem homem aí? Irmãos, para quem é homem, isso é uma humilhação terrível. Para quem é homem, preparado para a guerra, ser afrontado assim, pior ainda. E os homens tudo com medo. E aí chega o jovem Davi, ouve aquela afronta, o espírito se revolta dentro dele, e ele imediatamente se levanta e diz: mas quem é esse incircunciso? E aí eles relatam quem é o gigante Golias, e ainda relatam mais: olha, o rei falou que quem vencer esse gigante, a família não paga mais imposto, o rei vai dar um monte de presente, e ainda casa com a filha do rei. Irmãos, aí acontece algo interessante. Davi ficou mais animado ainda, porque eu já vi tanta gente dizer que nós não podemos ter ambição. Irmãos, nós não podemos ser gananciosos e desonestos, mas quem não quer melhorar de vida? Eu duvido. Todo mundo veio para aqui para quê? Para melhorar de vida. Então, ter ambição com a motivação correta é perfeitamente aceitável por Deus. E Davi disse: eu já estava com raiva desse sujeito, esse incircunciso afrontando o exército de Deus. Ainda tem a possibilidade de eu casar com a filha do rei, de eu ficar rico, minha família nunca mais paga imposto. Vou arrebentar esse sujeito agora. Irmãos, o que eu aprendo aí, assim, uma coisa fantástica. Qualquer um daqueles soldados poderia ter vencido o gigante. Qualquer um deles. O que faltou neles foi a atitude que teve em Davi, a confiança em Deus. Irmãos, diante disso, o que eu estou te dizendo? Que qualquer um de vocês, qualquer um de nós, podemos vencer as nossas batalhas se nós confiarmos em Deus. Amém? Davi não tinha condição nenhuma de vencer aquela batalha. Porém, venceu. Se o seu problema é grande, se a sua tribulação é difícil, eu te digo, você não tem condição nenhuma de vencer. E não é para te desanimar, é para te falar que em Deus, confiando no Senhor, você já é vencedor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, amados irmãos, vamos deixar de ser pessimistas, vamos entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, vamos confiar que Ele pode resolver os nossos problemas, porque Ele realmente pode nos solucionar qualquer situação. Eu me lembro, amados irmãos, que eu fui convidado para assistir uma palestra de um cientista que inclusive faleceu no início do ano. Talvez alguns, eu já até receitei alguns livros dele para algumas pessoas. Ele se chamava Adalto Lourenço, um astrofísico conhecido mundialmente. Um primo dele, que eu conhecia, disse: meu primo vai estar aqui em Governador Valadares palestrando. O homem crente. Eu fui lá ouvir a palestra, uma palestra maravilhosa. E ali ele estava dizendo o seguinte, que não tem a menor possibilidade do universo ter sido formado por acaso. Ele diz: não tem a menor possibilidade. Todo cientista sabe disso. Ele diz que nada se organiza sozinho. A tendência de tudo que está organizado, se não tiver manutenção, é desorganizar. Amém, irmãos? Jesus disse assim: eu sou o primeiro, ou seja, eu subsisto em mim mesmo, eu não dependo de ninguém, eu sou o primeiro, antes de tudo eu já estava aqui. Então Jesus subsiste em si mesmo, nós não, nós existimos nele, amém? Nós só existimos nele, porque o fôlego, a saúde, tudo que está funcionando em nós, é uma dádiva dele. Em Romanos diz, né, que para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele subsiste em si mesmo. E ele sustenta em si todas as coisas. É ele que organizou tudo isso.
Então o doutor Adalto diz que nada se organiza sozinho. E tudo que você organizou, se não tiver manutenção, desorganiza. Faz um monte de areia e deixa lá. Volta lá daí um ano, ele some. Constrói uma casa, né, irmão Elvésio? Constrói uma casa e deixa lá, não mora ninguém, não dá manutenção, aquilo arrebenta tudo, a natureza toma conta de volta. O universo está muito bem organizado e funcionando, porque Jesus está sustentando, amém? A sua vida está firmada no Senhor. Se você der essa manutenção espiritual, você vai permanecer firme. Olha a igreja de Esmirna. A igreja foi organizada no Senhor e o Senhor estava sustentando. A tribulação veio, não desorganizou a igreja. A tribulação pode vir, ela não vai desorganizar a sua vida, a menos que você deixe de dar a manutenção espiritual. Aí a coisa complica. Não tem jeito de uma simples explosão ter organizado tudo isso. Se fosse assim, era simples demais. O marido está perturbando a mulher, explode ele. De repente ele cai lá perfeitinho. E vice-versa, viu? Amém? Não é só os homens, não. Não funciona, irmãos. Não é assim. As coisas estão firmadas, estão sustentadas, estão aí trabalhando harmonicamente, porque o Senhor está sustentando tudo. Ele é o primeiro. Antes de tudo ele já estava. Ele é o último. Depois de tudo ele estará. E a nossa vida está firmada no Senhor. Então, amados irmãos, vamos ter confiança em Deus. Vamos entregar nossa vida a Ele. Vamos viver para o Senhor. Quem não se lembra da advertência que Deus deu para Caim? Caim, você está triste, Caim, você está chateado, está dando para notar no seu rosto. Por que está descaído o seu semblante? Deus sabia, mas Deus queria ouvir a atitude de Caim. E Deus fala com ele: o pecado jaz na sua porta. É como se fosse uma fera, um tigre deitado na porta. Ele fala assim: mas cumpre a ti dominá-lo. Não é Deus que tem que dominar o pecado em nós. É nós que temos que ter a atitude de querer o Espírito Santo em nós, e aí nós teremos força para lutar contra isso e dominar. Amém? Todo mundo que tentou sozinho, perdeu. Todo mundo que tentar sozinho, vai perder. Todo mundo que saiu da presença de Deus, não tem desculpa de estar fora. Porque se você permanecer firme, Deus é fiel. Ele é fiel e justo. Amém? Então não temos desculpa. Amados irmãos, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar à igreja do Senhor nesta noite. Se você que está aqui nesta noite nunca entregou sua vida ao Senhor para que Ele cuide da sua vida, é um bom momento para a gente poder fazer isso nesta noite. Eu disse que eu participei ontem de uma maravilhosa reunião de obreiros, um culto ao Senhor. Eu vim para isso e estou muito feliz de ter estado aqui. E foi falado aqui pelo pastor Gilson o seguinte: o obreiro sarado, o obreiro que sabe quem ele é em Deus, ele pode estar aqui com o microfone na mão num dia, num culto, no outro culto ele pode estar lá na neve organizando os carros. Se ele sabe quem ele é no Senhor, a alegria vai ser a mesma. Amém? Eu tenho visto isso aqui, louvado seja, mas isso tem que ser ensinado. Tem muita gente que não aprendeu isso ainda não. Tem que ser ensinado. Então, amados irmãos, vamos ter essa alegria de servir ao Senhor. Então, se você nunca entregou sua vida ao Senhor, é um bom dia. Aí eu me lembrei de uma história interessante, irmãos. Eu gosto de história interessante. O moço chegou na igreja pela primeira vez, sentou lá atrás. No final do culto, foi feito o apelo e ele aceitou Jesus. E o pastor ficou alegre, porque isso alegra os pastores e alegra os irmãos. E aí depois do culto, o pastor foi conversar com aquele irmão e diz assim: irmão, estou muito feliz de você ter entregado a sua vida para o Senhor.
Mas qual foi a parte da mensagem que tocou o seu coração para você aceitar Jesus? Você falou assim, mensagem? É a parte da mensagem que te tocou. Não lembro nada que o senhor falou. Mas como assim? Você aceitou Jesus? Não foi nenhuma parte da mensagem que tocou? Eu falei, não. Então por que você aceitou Jesus? Porque quando eu cheguei, o obreiro que estava na porta me recebeu com alegria e diz assim, hoje é um bom dia para aceitar Jesus. Eu guardei isso, não lembro nada que o senhor falou, mas eu guardei isso. Aí eu aceitei Jesus, com a mensagem do porteiro, amém? Se você estiver na neve lá fora e falar com alguém, hoje é um bom dia para ser abençoado. Chegou um que você sabe que não aceitou Jesus, hoje é um bom dia para aceitar Jesus. A pessoa já chega aqui dentro com o coração preparado para aceitar Jesus. Eu me lembro, amados irmãos, e lamento, que eu até gostava da palavra de Deus, mas demorei a tomar uma decisão, porque muitos chegaram em mim de maneira errada, me acusando, me exigindo um tanto de coisa que eu não tinha condição nem de entender, nem me colocando como a pior pessoa do mundo, sem sabedoria, e aquilo irritava ao invés de atrair. Então seja agradável, irmão, você que já tem um compromisso com o Senhor, e você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, vamos lá na mensagem do porteiro, hoje é uma boa noite para aceitar Jesus, amém? A sua vida vai ser transformada, você receberá ainda, naquele grande dia, a coroa da justiça. Coroa, irmãos, nem faz tanto sentido para nós não estamos acostumados com monarquia, com rei, mas falar para uma simples pessoa daquela época, ele recebeu uma coroa, ele se sentia um rei, deve que era muito bom. Então, amados irmãos, é isso que tem preparado para você. Se você ainda não aceitou Jesus, faça isso nessa noite. Vamos ficar de pé, e eu vou insistir com você um pouco, para você que nunca manifestou publicamente a sua fé e quer entregar a sua vida para Jesus, basta você levantar a sua mão, que nós vamos orar por você nesta noite, amém? Se tem alguém que está visitando, que primeira, segunda vez, não sei quantas vezes, mas que não entregou a vida para Jesus, levante a sua mão, e nós vamos orar por você. Se você por algum motivo afastou-se do caminho do Senhor, conhece tudo que nós estamos falando, e quer reconciliar com Jesus, levante a sua mão, se quiser vir à frente, vem, se não quiser, um obreiro vai orar com você aí, mas hoje é uma boa noite para poder se achegar novamente a Jesus, para entrar na presença dele. Glória a Deus. Nós vamos orar, e você continua com essa oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Problema eu sei que você tem, e te digo, você não está sozinho, que eu também tenho. Eu posso fechar o olho e apontar, a pessoa que eu apontar também tem. Então é uma coisa comum a todos nós. A diferença está em quem você confia para resolver os seus problemas, a quem que você entregou a sua dificuldade. Louvado seja Deus. Vamos orar? A oportunidade continua, se você quiser entregar a sua vida ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, graças te dou nesta noite em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai querido, ó Deus, pela dádiva da salvação. Pai amado, nenhum de nós merecíamos, Senhor, ó Deus, mas o Senhor, pelo teu grande amor, pela tua bondade, o Senhor, ó Pai, nos presenteou com tão grande salvação. O Senhor nos livrou, ó Pai, de uma condenação eterna, ó Deus, que nós nem conseguimos compreender o tamanho, ó Pai, desse presente. Por isso eu sou grato ao Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que coloque esse entendimento no coração dos Teus filhos, para que não venham, ó Pai, continuar brincando, ó Pai, com o perigo, brincando com o pecado, mas que entregue a vida verdadeiramente ao Senhor. Ó Deus,
Louvado e exaltado é o teu nome para sempre. Eu oro, ó Pai, por esta pessoa, Senhor da glória, que está com dificuldade, ó Pai, no casamento, ó Pai, no relacionamento com os filhos, no relacionamento, ó Pai, com o patrão, ó Deus, com os empregados, ó Pai, seja qual for a dificuldade, que eles possam entregar nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a tua igreja possa aprender a confiar em Ti. Muito obrigado, Deus. Louvado e exaltado é o Teu nome. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A cruz era o meu lugar.